Antes, a gente vai dar um pequeno aviso. Como vocês sabem, o Grupo Espírita Beira-Mar e também o Retiro da Luz tem uma tarefa que é sexta-feira à noite, de distribuição de alimentos e quentinhas, água, refrigerante, doces, na Casa da Rua Paracatu e também na rua, a gente vai na rua. E começa. E o que acontece? A gente só tem garrafa para essa semana. Lembra que vocês traziam garrafa PET vazia? Né? A gente recebeu muita doação durante o ano de garrafa PET vazia, só que a gente só tem estoque para sexta-feira agora, não tem mais. Então, sexta-feira que vem, na quarta também, amanhã na reunião mediúnica, quem for da reunião mediúnica, por favor, tudo que vocês utilizarem eles passam de garrafa PET, pode trazer vazia, a gente lava e enche d'água, tá bom? Para distribuição. Também queremos saber quem está vindo pela primeira vez, levanta a mão. A irmã do Galo, por favor, se apresente aqui. Pode levantar, você está em casa. Meu nome é Rosária, eu me chamo de Rô. E a primeira vez eu estou vindo atrás do meu irmão Galo e da minha filha Cecília. Marido dela. Meu nome é Adilson, nós somos de São Paulo e estamos aqui com o meu cunhado Galo e minha cunhada. Sejam bem-vindos. Todo mundo já conhece a mãe do João Pedro, né? Mas levanta, dona Vera. É um oi, né? Olá, a mãe do João Pedro. Eu sou agradecida. Obrigado pelo lindo. Não, vou pôr agora. Por favor. Eu sou a Domingas, tem 4, 5 meses mais ou menos, que eu estou indo na Retiro da Luz, estou amando, cresci muito, descobri muito, tinha muitas coisas que eu achava que era loucura, e aí me descobri lá. Graças a Que Deus. beleza, seja bem-vindo. Vou ver quem mais aí. Meu nome é Roberto, eu moro em Verado, Rancho Xavier. Vou grande parte da sua vida e conheço a obra dele e o seu Instagram. Hoje eu vi que tinha a reunião de estar em Belo Horizonte, porque ele é daqui e eu sou casada com ele, Eduardo. Sejam bem-vindos. Seu nome? Qual que é seu nome? Roberto. Casado com Eduardo. Isso, boa noite a todos. Boa noite, feliz ano novo. Eu sou daqui de Belo Horizonte, mas a gente mora em Verado desde 2016. A gente acompanha, né? Muito legal. Sejam bem-vindos. Obrigado. Boa noite, eu sou a mãe da Roberta, A sua vovó. Muito palmas para sua vovó. Seja bem-vinda. Qual que é o seu nome? Nádia. E a sua neta, como chama? Luísa. Seja bem-vinda, Luísa. Agora, mais uma. Boa noite a todos, meu nome é Adriane, eu vim a convite da Júlia e da Isabela. Muito bem, seja bem-vinda. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Então, vamos pedir... Mais alguém não, né? Vamos pedir ao João Pedro para fazer a prece inicial, para a gente começar a nossa reunião. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, o nosso divino amigo, o nosso Senhor, Salvador e Redentor, meigo Nazareno, o príncipe da paz,
a luz do mundo, o pão da vida, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas, nós todos nos reunimos aqui na noite de hoje, rogando sempre, Mestre, a Tua presença aqui conosco. Como nós sempre te dizemos, Jesus, as nossas almas anseiam por Ti, como terra seca anseia por água. Mais uma vez, Mestre, nós pedimos para que o Senhor se faça presente e com muita humildade nós pedimos para que os nossos espíritos, ainda tão duros e rebeldes, sejam capazes de registrar a presença do Teu Santo Espírito. Iniciando mais um ano, Jesus, nós queremos aqui pedir trabalho, pedir um acréscimo de forças vindas do Teu coração, para que nós sejamos capazes de, ao longo do ano de 2024, manter o foco. E com muita sinceridade, nesse sentido, nós te pedimos, Senhor, fazei de todos nós que estamos aqui presentes instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que nós levemos o amor. Onde houver ofensa, que nós levemos o perdão. Onde houver discórdia, que nós levemos a união. Onde houver dúvida, que nós levemos a fé. Onde houver erro, que nós levemos a verdade. Onde houver desespero, que nós levemos a esperança. Onde houver tristeza, que nós levemos a alegria. Onde houver trevas, que nós levemos a luz. Ó Mestre, fazei com que nós que estamos aqui procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nós te pedimos, Jesus, com muita sinceridade, o trabalho que trará a redenção espiritual pela qual nós tanto ansiamos. E assim, Mestre, de joelhos, lembrando a Tua linda imagem, para começar o ano de 2024, mais uma vez, nós dizemos, Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em Teu nome, te glorificam e te saúdam. Nós chamamos para sempre, Jesus, ser conosco, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, a gente está estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade, na parte que fala sobre as conexões mentais. Nós terminamos, antes do Natal, o capítulo 1, né, deste livro, Nos Domínios da Mediunidade. O capítulo 1 chama-se Estudando a Mediunidade. E nós terminamos com esse slide aqui. Mediunidade não basta só por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Então, o fato de nós termos mediunidade é neutro. A mediunidade depende do sentido que nós, como médiums, vamos dar para a nossa vida. Ela tanto pode ser um fator positivo quanto um fator negativo. Se a gente se liga ao crime, aos vícios, ao materialismo, nós estamos cavando o nosso próprio buraco. A mediunidade vai potencializar essas vibrações infelizes do plano mais baixo da vida. Do outro lado, a mediunidade com Cristo Jesus é a chance que nós recebemos de Deus de encarnarmos aqui nesta terra, uma terra ainda de muito sofrimento, né? Uma terra de muitas lutas, uma terra que ainda nos traz muita dor, muita lágrima, e onde nós expiamos o nosso passado, culposo ou delituoso,
e onde nós também nos submetemos voluntariamente às provas, para vencermos as pesadas fortalezas de nossos próprios erros de vidas passadas. E, nesse sentido, se nós aproveitarmos bem o dom mediúnico que Deus nos deu para esta encarnação, com Jesus e o Espiritismo, ou em qualquer outra escola religiosa, porque mediunidade não é propriedade do Espiritismo, ela está presente em todas as escolas religiosas. Então, se nós fazermos o bem, a fraternidade, a caridade com a nossa mediunidade, vai ser o caminho da nossa libertação espiritual. Vai ser o caminho da nossa ascensão espiritual mais rapidamente. Então, ela é neutra, ela não basta por si só. É imprescindível nós sabermos que tipo de onda mental que nós escolhemos para a nossa casa mental. E dependendo das nossas escolhas, ela vai ou nos libertar, ou nos agrilhoar, ou prender aos planos mais baixos, né? Isso foi o final do capítulo 1 que nós estudamos aqui com vocês antes do Natal. Agora nós vamos dar um pulo ao capítulo 13. Por quê? Porque é muito importante, depois de um estudo muito teórico, né, que a gente tem estudado aí anos a fio essa parte teórica, como funciona o pensamento é a base da mediunidade, é através do pensamento que nós nos associamos uns aos outros, não é? É através dele que nós vamos criar correntes mentais, junto com as nossas próprias correntes mentais, nossos próprios pensamentos, associando-nos com companheiros encarnados e desencarnados, do bem ou do mal, de acordo com a nossa vontade, e é através dele, desse fluxo constante de energia mentoeletromagnética, que a gente vai poder conhecer mais sobre a mediunidade. No capítulo 13, a gente vai ver prática. A prática da mediunidade do ponto de vista deles, da espiritualidade. Porque André Luiz, como aprendiz, como nós nessa época, né, em 1953, por aí, aliás, esse livro é de 1947, quando André Luiz estava estudando o assunto no mundo espiritual, ele estava como aprendiz, como nós aqui. E os mentores espirituais estavam ensinando a ele, olha aqui, agora que você já aprendeu a parte teórica, você vai ver a parte prática. E nós vamos ver a parte prática no capítulo 13, quando ele descreve o funcionamento de uma reunião mediúnica, né? Que está aqui, nessa representação anterior aqui. Então, lá vai falar sobre a mensagem terminal. Então, foi feita uma reunião mediúnica e depois do final da reunião mediúnica, houve uma mensagem espiritual que terminou aquela reunião. Então, aqueles que já participam ou já participaram de reunião mediúnica sabem que isso é muito comum, não é novidade nenhuma, não é nenhum fato maravilhoso. Isso é simplesmente uma questão corriqueira de toda reunião de comunhão espiritual entre nós encarnados e os espíritos desencarnados. A médium da questão, enfocada no capítulo 13, é a dona Celina. E André Luiz vai nos descrever. Sobre a cabeça de dona Celina apareceu brilhante feixe de luz. Nós vamos supor que aqui, se a gente tivesse um raio-x, né, uma visão de raio-x, a gente poderia ver, por exemplo, a cabeça da médium, a gente esqueceria o crânio, né? Você veria, então, a massa encefálica, o encéfalo ou o cérebro, e você veria, está vendo aqui, esse facho de luz
sobre a cabeça da médium, da dona Celina. Desde esse instante, vimos-la estática, completamente desligada do corpo físico, cercada de azulíneas irradiações. Então, no momento mais profundo da comunhão espiritual, neste caso aqui, vai ser uma comunicação verbal, né, pela psicofonia. Muitos falam médiuns falantes. Aliás, Allan Kardec começa usando essa denominação, né? Os médiuns falantes são aqueles que recebem os espíritos pela fala. Mais tarde, esse termo foi aperfeiçoado pela obra do Chico Xavier como psicofonia. A mediunidade, como nós sabemos, é um fenômeno psíquico. Ela depende dos médiuns encarnados. Consequentemente, ela depende da nossa psique, do nosso mundo mental. O nosso mundo mental não se restringe ao nosso cérebro. Ele vai muito além do nosso cérebro. O cérebro nada mais é do que a materialização da nossa mente no corpo físico. Mas a mente é muito mais ampla do que o corpo de carne. Ela vai... a mente faz parte do espírito e ela se manifesta em todos os corpos espirituais. A gente pode classificar em 7 corpos totais que nós temos, né? Aqui na Terra nós temos 7 principais. O mais denso é o corpo físico e um pouco menos denso que o corpo físico é o duplo etéreo. O duplo etéreo normalmente é aquele corpo que os médiuns videntes ou clarividentes enxergam. E muitas vezes eles falam, sua aura está nesta ou naquela coloração. Ele não está vendo o corpo físico, ele está vendo o duplo etéreo. Não está vendo perispírito também. Né? Do encarnado, ele está vendo o duplo etéreo. Quando nós desencarnamos, o primeiro que a gente deixa aqui na Terra é o corpo físico. Depois, 48 horas depois, se decompõe o duplo etéreo, na desencarnação. Ora, se são 7 corpos, nós vamos partir para o mundo espiritual ainda com 5 corpos materiais. O corpo que nós podemos chamar de perispírito, ou corpo perispiritual, também conhecido como corpo astral, né, que é da astralidade. Normalmente, quando a gente vê um espírito desencarnado mais próximo de nós, os médiuns videntes e clarividentes vão ver o corpo perispiritual ou perispírito, o corpo astral do espírito desencarnado. Além dele, nós temos 2 corpos mentais, o corpo mental inferior e o corpo mental superior. Aqueles que habitam, por exemplo, nosso lar, nós sabemos que é uma colônia espiritual de transição, uma cidade espiritual de transição, não é? Podemos dizer que é a capital espiritual do Brasil, que foi fundada no século XVI por portugueses ilustres que migraram para o Brasil e depois de desencarnarem, fundaram ali nas proximidades da cidade do Rio de Janeiro, no mundo astral, a cidade de nosso lar. Os espíritos que habitam nosso lar se apresentam com o corpo astral, ou corpo perispiritual ou perispírito. A mãe de André Luiz, no livro Nosso Lar, ela não tem o corpo perispiritual. Lembram-se do caso? André Luiz não conseguia subir até onde ela vivia, não é? Mas ela podia descer do plano espiritual mais alto que nosso lar para ter contato com o filho. Mas ela descia provisoriamente. Se não me engano, ela conseguia ficar 72 horas no máximo em nosso lar.
Ela densificava o seu corpo mental inferior para ele se tornar visível em nosso lar, para que ela pudesse entrar em contato com o filho André Luiz em nosso lar. Agora, André Luiz, uma vez, ele conta que ele dormiu na cidade de Nosso Lar e sonhou. E quando ele sonhou, o que aconteceu? Ele saiu do corpo astral, do perispírito em Nosso Lar, e foi até ela, no plano onde ela se encontra, que, segundo Chico Xavier, chama-se plano das ciências e das artes. Então, as grandes mentes da ciência ou das artes, aqui na face da Terra, habitam este plano, que é superior à cidade espiritual de Nosso Lar. 2 vezes. Né? Ele foi 2 vezes? Não, é superior 2 vezes. Né? É. Então, é um plano onde os espíritos que lá habitam se apresentam com o corpo mental. André Luiz deixou o perispírito dormindo em Nosso Lar e se apresentou lá com o corpo mental. Percebem? E assim sucessivamente. Quanto mais o espírito for subindo na escala evolutiva, ele vai prescindindo dos corpos mais materializados. Ele vai deixando para trás. Então, gente, a gente não precisa ter medo da morte. Porque a morte é um exercício de subida. A gente vai deixando os corpos mais densos e assumindo corpos mais quintessenciados, mais, claro, no tempo de Deus, né? Não no nosso, não é o tempo que a gente quer, é o tempo que Deus quer para nós. Além do corpo mental, nós temos o corpo causal, que, segundo André Luiz, no livro, o último livro dele, agora me foge o nome, E a Vida Continua, segundo André Luiz, o corpo causal é aquele que tem registrado toda a nossa história. É onde está registrado, por exemplo, no nosso, vamos chamar assim, né, no nosso DNA espiritual, todas as nossas faltas, todos os nossos débitos e também todas as nossas conquistas e toda a nosso conhecimento. Por isso que o espírito jamais retrograda, porque o que nós já conquistamos ficará conosco sempre, não é? E os orientais chamam o último corpo de corpo átmico, que seria o último envoltório dos espíritos superiores. Para além disso, quando nós nos tornarmos seres angélicos, a gente vai dispensar esses 7 corpos. A gente vai ser só luz. Um dia, se Deus quiser, né, Maria Cecília, a gente chega lá. Então, é engraçado que a manifestação sempre se dá, o relato dos espíritos sempre se dá dos espíritos superiores. A nossa posição sempre se dá pela luz. Né? Aqui, sobre a cabeça de Dona Selena apareceu o brilhante feixe de luz. Desde esse instante, vimos-la estática. O que é essa questão do estático? Ela entrou num campo de mediunidade profundo, no qual o corpo físico dela, para quem estava na reunião, ficou absolutamente estático. Ficou totalmente imóvel. Né? No mundo espiritual, não, porque ela vai participar ativamente da mensagem. Né? Completamente desligada do corpo físico, cercada de azulíneas e radiações. Ora, isso é um caso, tá, gente? Cada caso é um caso. Não existe uma mediunidade igual à outra. Por isso que na obra do Chico Xavier nós vamos ver, nos livros de André Luiz, vários casos de fenômenos mediúnicos. E todos eles são distintos entre si, embora a base seja a mesma. A base é o pensamento, é a vibração, a irradiação,
e as escolhas dos médiuns, né? Refletindo o mundo espiritual superior, o mundo mais imediato a nós, ou, nos casos de obsessão, o mundo espiritual inferior. Tá certo? Sim. Você falou, mas André Luiz conseguiu ficar 32 horas no nosso lar. Espiritualidade diferente. E como que essa espiritualidade de luz chega até a Terra com a gente? Com muito esforço. Não é? Imagina você. Por isso que a mediunidade, isso é uma boa pergunta, Cristina, porque a mediunidade ela tem que ser, da parte de nós, que estamos nos planos mais baixos, um esforço de subida. Nós precisamos subir. Nós precisamos subir a nossa mente através do quê? Através da meditação constante, através da oração sistemática, através do estudo nobre, através da leitura corriqueira, da leitura nobre, né, gente? Da leitura sobre esses assuntos, porque isso é o preparo do médium. E também através da nossa responsabilidade, da nossa frequência na reunião mediúnica, a frequência aos grupos mediúnicos aos quais nós estamos ligados. Porque esse médium que vai, eu vou uma quarta-feira, bate o carimbo, daí a 2 meses aparece de novo, você já pode dispensar. Dispense esse médium, porque não vai prosseguir. A mediunidade, ele não está fazendo o esforço da subida. Né? O esforço do médium tem que ser o esforço da persistência, do equilíbrio, da oração, do estudo, porque senão, do outro lado, eles fazem, quem está no mundo mais alto tem o esforço de descer até nós. Para quê? Para que a gente encontre no meio do caminho. Né? Para que a gente tenha a condição de filtrar o pensamento deles no meio do caminho. Para que eles também não sejam obrigados a descer tão baixo. Há espíritos tão elevados que nem precisam fazer essa descida. De lá onde eles estão, é o caso de Jesus, por exemplo, de Maria Santíssima, eles irradiam. O poder da mente dos seres angélicos é tão grande que André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, fala que eles emitem ondas super ultra curtas, ou seja, de uma frequência elevadíssima. E essas ondas super ultra curtas são capazes de varar as distâncias, o tempo e o espaço, para eles, nada significa. E atingem o objetivo que eles querem determinar, não é? Agora, vai depender de nós. Então, o benfeitor Aulus prossegue falando sobre a irmã Celina. Nossa irmã Celina transmitirá a palavra de um benfeitor que, apesar de ausente daqui, olha aí. Então, o benfeitor que a Celina transmitirá não está presente na reunião mediúnica. Olha que interessante isso. Não é? Que, apesar de ausente daqui, sob o ponto de vista espacial, ou seja, o espaço, o espírito superior, ele não precisa muito mais elevado, em outra galáxia, né? E ele tira a sua onda de influência para sensibilizar o médium. Então, esse espírito entrará em comunhão conosco. Vejam bem, nós temos que analisar toda a frase de André Luiz. André Luiz fala que ele entrará em comunhão com a médium. Entrará em comunhão conosco, com todo mundo que está presente na reunião mediúnica, tanto do lado físico quanto do lado espiritual. Então aí, gente, olha a importância dos outros médiuns para o equilíbrio da comunicação.
a importância do equilíbrio da reunião, onde todos os médiuns, sejam eles ostensivos ou não, e também aqueles que conversam com os espíritos, ou aqueles que simplesmente estão ali como médiuns de sustentação para orar, para doar energia, é importante que todos estejam na mesma sintonia, vibrando na mesma faixa de receptividade, para colaborar com o médium que vai receber a mensagem, que no caso aqui é a Dona Celina. Porque ele entrará, o Espírito Superior vai entrar em comunhão conosco através dos fluidos teledinâmicos que o ligam à mente da médium. Olha que interessante. Ele fala em fluidos teledinâmicos. Então é um fenômeno, gente, semelhante à televisão. O que é a televisão? Não é a transmissão de fluidos teledinâmicos, não é? A gente codifica, por exemplo, as imagens, os impulsos eletromagnéticos que são enviados através do rádio, das ondas de televisão, e eles são codificados pelo aparelho da televisão e transformados em cores, em imagens, não é assim? No caso, a mesma coisa vai acontecer com a Dona Celina. Quer dizer, o espírito superior está ligado à mente dela por recursos teledinâmicos, ou seja, não são estáticos, são dinâmicos. Eles variam conforme a emissão do pensamento do espírito superior e também variam conforme a receptividade da médium. E outro fator que interfere na reunião, a sintonia dos circunstantes. A afinidade de todos os presentes na reunião, que também vão influir nesses recursos teledinâmicos, assim como também a afinidade dos espíritos que estão coordenando a reunião do plano espiritual. Por isso que André Luiz fala, ele entrará em comunhão conosco. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma coisa, Tom Pedro? Uma curiosidade, se nesse mesmo momento houver uma outra reunião, num outro lugar, num outro momento, ou no mesmo momento, essas pessoas, esses médiuns podem receber esse mesmo espírito que você está recebendo? Dependendo da elevação do espírito, sim. Uma vez, eu fui... É muito comum a gente que... na década de 80, por exemplo, eu fazia palestras aqui em Minas Gerais, vários centros espíritas. Toda reunião que eu ia, tinha alguma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Né? Aí um dia eu falei com o Chico assim, Chico, é impossível que o Dr. Bezerra esteja presente em todas essas reuniões. Você imagina quantos centros espíritas tem no Brasil? 4.000, 5.000, 6.000? Não sei. Eu sei que Belo Horizonte aproxima dos 400 centros espíritas, né? A região metropolitana de Belo Horizonte. Então, é muito centro espírita. Se você extrapolar para o Brasil inteiro, certamente, talvez, acho que pode chegar aí aos 7.000 centros espíritas. Ora, Dr. Bezerra vai escrever ele próprio em todos esses centros espíritas? Como é que é isso? E eu estava pensando diferente, eu estava errado, porque eu estava com a minha mente crítica nos médiuns. Pensando o seguinte, esses médiuns estão muito vaidosos recebendo o Dr. Bezerra à torta e direito, né? Aí o Chico Rio falou comigo assim, olha, Geraldinho, aconteceu o seguinte, quando o Dr. Bezerra desencarnou no dia 11 de abril de 1900, no Rio de Janeiro, ele tinha alcançado, depois de uma vida de tanto devotamento aos pobres, ele que médico era, que foi um político de destaque, né, no Brasil, que foi devotado à caridade, devotado àqueles que tinham perturbações mentais relevantes.
e despojado, porque ele não tinha apego aos bens materiais, embora tivesse muita condição financeira para isso, ele foi se despojando, ele alcançou a caridade genuína, auxiliando tanta gente na sua vida, né, desde 1835 até 1900, que quando ele desencarnou praticamente, se elevou a um plano muito alto, né, de uma condição espiritual muito alta. E quando ele se levanta, inclusive, no hospital, ele ouve um burburinho imenso lá fora, no hospital onde ele acordou, no mundo espiritual mais alto, e ele perguntou a uma mensageira espiritual, que por sinal chamava Celine, que burburinho era aquele que estava lá fora, e ela disse, vem aqui na janela para o senhor ver. Ele foi à janela e mostraram a ele aquela multidão que estava acenando com lenços brancos e cantando hinos para o Dr. Bezerra. Ele ficou muito emocionado, mas que gente é essa que eu não conheço? Todos esses espíritos que você está vendo são os espíritos que você auxiliou quando estava na Terra. Toda essa gente está aqui hoje retribuindo em gratidão o benefício que vocês tiveram, que você deu a elas, né? Que elas tiveram de você. Ele ficou muito emocionado e essa Celine falou com ele, e eu venho da parte de Maria Santíssima, Nossa Senhora, convidá-lo, logo depois que vocês passarem esse repouso, muito justo e necessário, eu venho da parte de Nossa Senhora dizer a você que ela te convidou para participar diretamente da equipe dela, nos planos mais altos da vida. E ele ficou muito emocionado, mas recusou o convite. Ele recusou o convite e pediu mil desculpas a Nossa Senhora, que ele não se sentia ainda apto para subir, tendo em vista que muitos dos seus afetos, devido a compromissos muito antigos, ainda estavam sofrendo na Terra. Enquanto ele não resgatasse todos eles na face da Terra, ele não poderia subir. Então, depois, o Chico nos contou que veio a resposta, a réplica de Nossa Senhora para o Dr. Bezerra, falando com ele o seguinte, olha, tudo bem, você pode ficar na Terra auxiliando os encarnados, os centros espíritas que levam o seu nome, as instituições espíritas sob o seu patrocínio, as reuniões mediúnicas que trabalham e elaboram sob a sua coordenação de seu nome, mas eu então vou lhe ordenar o seguinte, você tem, para atender a toda essa gente, tem que formar um grupo de aproximadamente 3.000 espíritos, preparar esse grupo para que esse grupo trabalhe sob a sua bandeira, trabalhe sob o seu nome, a sua coordenação. Então, ele reuniu no mundo espiritual 3.000 médicos, ele era médico, né? Elevados, que têm elevação espiritual, para trabalhar em nome dele. E muitos desses espíritos assinam Bezerra. Entende? Agora, é claro que Dr. Bezerra ainda é um espírito humano, embora muito evoluído, não é? Um dia nós vamos chegar lá, mas espíritos de uma condição como Maria Santíssima, como Jesus de Nazaré, que já não são mais humanos, são espíritos angélicos, eles têm um poder que escapa à nossa compreensão. Nós não temos ainda cabeça, não é, João Pedro? Não tem essa questão? Tem sentido. Questão 10. A questão 10 fala para nós. Kardec pergunta aos espíritos superiores se nós poderíamos compreender a natureza íntima de Deus. E os espíritos respondem que não, porque nós não temos sentidos para isso. Mas a gente depreende da informação de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos,
que espíritos angélicos, como Jesus, que emitem raios super ultra curtos, são capazes de influenciar o mundo inteiro. Embora não estando fisicamente do nosso lado, mas de onde ele se situa, ele pode, naturalmente, mudar. Tem uma prece, se não me engano, é a prece de Cáritas, que fala assim: Senhor, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra toda. Tá certo? Só que acho que é interessante aduzir que essa questão do mesmo espírito se comunicar em vários lugares já era um problema à época de Kardec, e, portanto, essa explicação também está nos prolegômenos do Livro dos Espíritos. E a explicação específica do doutor Bezerra de Menezes está no livro Ação e Reação. Como que funciona, né? Todo o mecanismo para ele poder atender em vários lugares. Exatamente. E tem essa questão também da intercessão. Porque você, por exemplo, pode fazer uma oração pedindo auxílio. Vamos orar para Chico Xavier. Vamos orar para Bezerra de Menezes. Vamos orar para Maria Santíssima. Não quer dizer que a sua oração vai ser recebida diretamente por eles. Mas existe toda uma equipe espiritual cuja, vamos dizer assim, eficiência foge à nossa capacidade. Talvez hoje a gente compreenda mais, porque nós temos internet, nós temos e-mail, nós temos um monte de recursos, que na época que o Chico recebeu esses livros, a humanidade terrestre ainda estava muito longe de possuir, não é? Então, hoje a gente tem uma ideia mais aproximada dessa rede intrincada de comunicação. Não é à toa, portanto, que a cidade de Nosso Lar tem vários ministérios. Um deles é o Ministério da Comunicação. Olha como que a comunicação é importante. Então, a gente estuda que a rede de intercessão, ou rede intercessória, é muito complexa. Porque você pode orar para um espírito, ele pode não receber diretamente o seu pedido, mas certamente espíritos vão substituí-lo, espíritos elevados vão substituir aquele espírito para te auxiliar em nome dele. Né? Nesse aspecto, a mãe do Chico, no Cartas de uma Morta, ela explica que uma oração sincera, ela sobe como um raio. E qualquer espírito superior pode ligar o pensamento àquele raio. Pode ligar. Exatamente. Também tem a pergunta 505 do Livro dos Espíritos. A comunicação assinada por um espírito consagrado é de fato proveniente daquele espírito? E os espíritos responderam a Allan Kardec: não. De ordinário, ele fala, é a vontade do médium de receber tal espírito que provoca isso. Né? Mas pode ocorrer também que outros espíritos elevados, da mesma condição, isso que o João Pedro está falando, vamos supor, vou orar para Santo Antônio, né? Então, vai orar para Santo Antônio. Coitadinho de Santo Antônio, se ele fosse casar todo mundo, ele não ia fazer mais nada no mundo espiritual, né? O santo casamenteiro. Mas há espíritos que, da mesma condição evolutiva de Santo Antônio, que vão atender esse pessoal todo, talvez até livrando-as de um casamento problemático, né? Que ela tanto pede, ou encaminhando um casamento melhor do que aquela que ele pediu, enfim. Porque isso aí são questões que nós não sabemos do nosso passado. Nós não sabemos dos nossos compromissos passados. E por isso mesmo a nossa capacidade de visão espiritual é limitada. Quanto mais superior é o espírito, maior é a capacidade de discernimento dele. E certamente, em nome de Jesus, em nome de Maria Santíssima, em nome de Deus, eles vão nos encaminhar o melhor que esteja ao nosso alcance e no entendimento deles. Alguém? Ou seja, então, você disse que duvidava, porque em todos esse Bezerra de Menezes estava. No caso, não seria ele, seria um desses 3.000. Seria a equipe dele. Um desses 3.000 assinado. Nos centros espíritas todos você vê Bezerra para lá, Bezerra para cá, né?
Então, é um deles. Não significa que a mensagem... Olha bem, importante a sua colocação. Não significa que a mensagem é falsa. Não. É uma mensagem proveniente de um espírito da mesma categoria de Dr. Bezerra, né? Que trabalha em nome do Dr. Bezerra e em nome de Jesus. Fala. Vou passar um pouquinho, mas quando você falou que a frequência do espírito mais iluminado, ela chega mais rápido. Né? É. E a nossa noção de tempo e espaço, ela tem a ver com a nossa consciência, com a nossa evolução. Eu sempre pensando nisso, quando a gente enxerga uma colônia de bactérias, né? Isso é muito rápido. E para eles, aquilo já é uma vida inteira, né? É a mesma noção que o espírito mais evoluído tem. É assim. Os animais ainda não emitem ondas pensamentais contínuas. Eles emitem ondas, rasgos de ondas. Então, eles ainda não atingiram a condição humana que nós temos de pensar continuamente, né? Nós, seres humanos, segundo André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, nós emitimos 3 tipos de ondas mentais. Ondas curtas, quando nós oramos, quando nós meditamos e quando nós estudamos. Ondas médias, que são as forças pensamentais que nós emitimos na nossa vida cotidiana. O nosso, vamos dizer assim, a nossa vida normal. Acordar de manhã, tomar banho, escovar o dente, tomar café da manhã, ir para o trabalho, dirigir o carro, entendeu? Para tudo você está emitindo essas ondas médias. Elas não são ondas elevadas, são ondas que nos fazem ter a vida de relação social que nós temos. E nós emitimos também ondas longas, que são ondas da sustentação da nossa vida física. Então, ela sustém, por exemplo, todo o aparelho gastrointestinal, ela sustém a própria imunidade do nosso corpo físico, a defesa do nosso corpo físico. Mas você não precisa pensar para fazer isso, é automático. É o que André Luiz vai chamar de reflexo condicionado. Nós já aprendemos a fazer isso no mundo animal. Na nossa evolução, nós aprendemos a respirar, nós aprendemos a ter o nosso coração batendo, a ter a circulação do sangue sustentando a vida física. Nós aprendemos as trocas energéticas através da alimentação, da respiração, da ingestão de líquidos, né? E isso é sustentado por ondas longas. Quanto mais baixa é a vibração, mais ligado às ondas longas. Então, é por isso que as pessoas viciosas ou as pessoas criminosas, elas tendem a emitir mais ondas longas, de baixa vibração. Enquanto as pessoas virtuosas, elas tendem a emitir mais ondas curtas. Porque estão em constante oração, estão estudando continuamente, estão fazendo a caridade continuamente, estão orando continuamente. E isso aí, gente, eleva. A gente situa a nossa vida mental aqui no 3º andar, que é a parte frontal da nossa mente, que é manifestada no córtex frontal do nosso cérebro. Né? Normalmente, a gente gasta pouco tempo aqui nesse andar superior. Né? Ao passo que no córtex cerebral, as ondas médias, e no cerebelo e a coluna espinhal é responsável pela manutenção das ondas longas. No caso dos seres angélicos, eles já prescindiram disso. No caso de Jesus, de todos esses seres ligados, angélicos ligados à vinda de Jesus, como São José, Maria Santíssima, né? Eles já são seres angélicos, eles já subiram a condição evolutiva, não estão na nossa
cocriaram em plano maior. Enquanto nós aqui cocriamos em plano menor, o que nós cocriamos? A gente cocria filhos. Cocria, porque a gente não cria os filhos. O espírito... Como é que chama a menininha? Esqueci. Luísa. Luísa. Ela tá ligada em tudo. O espírito da Luísa foi criado por Deus, nós não sabemos quando. Né? Agora, os pais criaram o corpo físico dela. Daqui a 10 anos vocês vão ver a diferença. Não é? Daqui a 20 anos vocês vão ver a diferença. Agora, há pouco nós estávamos conversando, né, dona Vera? Ela teve filhos gêmeos, que é João Pedro e o João Victor. Nasceram na mesma hora. Foram criados do mesmo jeito, não é isso, dona Vera? E, no entanto, são completamente diferentes. Por que eles são completamente diferentes? Prova que os filhos não são fruto do meio. Se eles fossem fruto do meio, eles seriam iguais, idênticos. Não é? No entanto, eles são muito diferentes. E aí vem essa questão toda, né? A gente vai evoluindo até um dia que a gente vai prescindir dessa condição humana, não precisa mais encarnar como ser humano. Mas até lá, não é? A gente tem que seguir o caminho do Chico Xavier. Falta muito ainda, né? Um dia a gente chega lá. Vamos desanimar, não. Prossegue aqui, vou pedir o João Pedro para ler para nós. Vamos fazer um adendo à questão dele, porque o André Luiz explica na Evolução em Dois Mundos que são os espíritos que trabalham nas galáxias que articulam o tempo e o espaço. Tanto a própria questão dele, se é a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Ele, Jesus, por exemplo, ele constrói o quê, gente? Planetas, sistemas solares, sistemas estelares. Exato. Né? Então, é um outro nível de consciência. É uma consciência. Ele foi vendo, primeiro ele foi vendo os planetas aqui do sistema solar, depois viu outros sistemas estelares, a nebulosa, depois ele falou assim, aqui é a nossa Via Láctea. Chico, ai, pelo amor de Deus, e volta para perder o ponto, tomar café com leite, então, é muita informação. Agora, isso para a gente é nada. Agora, é fácil a gente imaginar, que o Chico falou também numa entrevista, que a diferença de nós para os seres angélicos, para o nosso Senhor Jesus Cristo, é a mesma nossa diferença para os nossos animais de estimação. Não é? Olha a diferença. Eles convivem conosco, não convivem? Sobem na nossa cama, né? Nos beijam, nos lambem, comem da nossa comida, não é? Veem a nossa televisão, andam no nosso carro, mas eles entendem? Não. Eles não têm cabeça para isso. Eles acham um mundo diferente, mas eles não têm. Eles não processam o que é uma televisão. Eles não processam o que é um carro. Eles vão processar coisas mais ligadas à vidinha deles, que é que tipo de alimento que eu vou escolher, para quem que eu vou latir. Cada macaco do seu gato. A verdade é essa. Vamos lá, Celina conhece a sublimidade das forças que a envolvem e entrega-se confiante, assimilando a corrente mental que a solicita. Olha aqui, gente. O que a gente pode falar de Celina a partir dessa frase? Exatamente. E ela conhece Exatamente. a sublimidade das forças que a envolvem. Ela é uma médium consciente. Cristã. E falaram que a Celina seria o Chico. Não. Muita gente fala isso, né? Não. Acho que não. Ambrosina, Ambrosina que é o Chico. É que é o mesmo livro, né? Só que Então, olha só, mas é uma médium consciente da sua responsabilidade. É uma médium dedicada. Né? Se ela conhece as vibrações sublimes que a envolvem, gente, é porque ela também emite vibrações sublimes. Não tem escapatória. Né?
E ela fala o quê? Ela entrega-se confiante. Confia em Deus. Reunião mediúnica, você tem que entrar na reunião, a primeira coisa é confiar em Deus. Não é entrar com medo, o que vai acontecer? O espírito vai sair correndo atrás de mim, vai agarrar no meu relógio. Agora, lá fora é diferente. Aí tem o medo mesmo. Né? Lá fora não é hora nem local de você receber isso no meio da rua. Aqui dentro do centro espírita tem toda uma organização espiritual própria para que a reunião suceda-se em paz. Não é? Então, tem que ter confiança. Confiança em Deus, em primeiro lugar. A reunião é feita em nome de Deus. Em segundo lugar, em nome de quem? Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso comandante. É o governador da terra inteira. Não é só a guia dos seres humanos, não. Nós, seres humanos, somos uma espécie dentre 30 milhões de espécies que vivem na Terra. Todas as espécies de vida estão sob a coordenação de Jesus Cristo. Olha só. Né? Entrar confiante. Para quê? Porque se ela não tiver confiante, o que acontece? O circuito, nós já estudamos o circuito mental. Circuito mediúnico, no livro Mecanismos da Mediunidade, que nós vimos aqui, né? O circuito é fechado. Você agora tem um interruptor. O interruptor é o quê? A vontade do médium. Se o médium fica em dúvida, ele é vacilante, ele abre o circuito. E a comunicação não flui. Então não pode ter dúvida. Não pode ter, será que sou eu? Não pode. Não pode. Por quê? A pessoa que fica assim, será que foi, será que não? Ela já cortou a comunicação. Por isso que é comum na hora da psicografia ou na hora da fase, se a pessoa médium duvidar, pronto, a comunicação para na hora. Deixa que os outros vão discernir. O médium que está recebendo, claro, ele tem que aprender a estudar, para entrar em boa sintonia. Mas na hora da comunicação, deixa o discernimento dos outros. Para o mundo espiritual e para o mundo físico. A reunião tem diretor físico, que vai discernir. No mundo espiritual, a reunião também tem o seu diretor espiritual. Não é? Uma vez que ela está confiante, ela vai assimilar a corrente mental que a solicita do espírito superior. Olha que bonito isso. Vamos ver. Irradiará o comunicado lição automaticamente, qual acontece na psicofonia sonambúlica, porque o amigo espiritual encontra as células cerebrais e as energias nervosas quais teclas bem ajustadas de um piano harmonioso e dócil. Olha só. A comparação é magnífica. Pensa bem, quem de nós que vai estudar música, que vai comprar um piano sem tecla? Ou um piano sem corda? Desafinado. Ou um piano desafinado? Você pode até comprar um desafinado, mas você vai mandar afinar. Não é? Ou um piano que não tem pedal. Ele pode até arranhar algum som desagradável, né? Se ele não está afinado, se está faltando técnica, se a corda está faltando, se uma das cordas está faltando, ou se não tem pedal para harmonizar quem vai tocar esse piano, vai ser um desastre, né? A mesma coisa, você ajunta um grupo que nunca estudou canto e diz que vai formar um coral do centro espírita. Dá vontade de sair correndo, gente, pelo amor de Deus. Dá vontade de sair correndo. Quem não sabe cantar, não cante, por favor. Né? Porque é desagradável. Então, vamos deixar as pessoas que sabem cantar, que estudam música, cantarem.
Porque senão fica difícil. Aqui a questão também, o espírito vai precisar dessas técnicas, né? Tem uma comparação que o Chico fazia também, que faz mais sentido no mundo antigo. Hoje não, porque quando a gente produz livro, é tudo digital, né? Tudo online, não tem mais. Mas antigamente, até a década de 90, do século passado, quando você ia fazer algum livro, você tinha que fazer um fotolito. Esse fotolito era montado letra por letra, ponto por ponto, vírgula por vírgula, né? Acento por acento. Havia na gráfica a pessoa que ia escolhendo as peças, fazia aquela caixinha de letras e números e pontuações. Aí sobre essa caixinha, que era geralmente de cobre, passava-se então o fotolito. Era a prancha que ia copiar aquela página. E assim fazia página a página. A gente trabalha e dava, né? E só daí que ia pegar o fotolito e ia rodar o livro. Aí a gente pensa o seguinte: bom, então o médium tem que oferecer pelo menos a caixinha com todas as letras, com todos os pontos, com todos os acentos, tem que saber português, pelo amor de Deus. Vai pegar, nós vai, nós foi. Porque o espírito vai chorar, né? Então, tem que saber português, tem que estudar. O sonambúlica, seria que sentido? Seria que a pessoa está desligada e o espírito está falando? Sonambúlica, a mediunidade do sonambulismo é uma característica que provoca esse estado estático no corpo físico. O perispírito da pessoa sai totalmente do corpo, né? O corpo espiritual dela sai do corpo e o corpo fica à mercê do espírito que está se comunicando. A gente vê gente que, alguns de nós têm na família, gente que levanta durante a noite, que fala, que conversa, né? E o sonâmbulo, a família tem que ter muito cuidado com ele, viu? A família não pode deixar a porta aberta, não pode deixar a varanda aberta, porque ele pode... Você era assim? Segurar direitinho. Já me fechar tudo, deixar tudo fechadinho. Exatamente, porque pode acontecer uma coisa infeliz. Né? Agora, com a prática mediúnica, não é o caso, obviamente, da Celina, que já tem uma prática grande. Então, ela, pela confiança dela, pela sintonia dela com as vibrações superiores, ela deixa o espírito se assenhorear do corpo dela e transmitir a comunicação de forma fluida. Por favor, e por que passa? Porque também eu era sonâmbulo. E depois de um certo tempo passou, não foi mais. Olha, o sonambulismo é muito comum na infância, porque a criança fica entre os dois mundos. Ela fica vivendo o mundo da terra e também o mundo espiritual. Então é muito comum, né? Agora, se você tem essa faculdade, você pode amanhã se candidatar a uma tarefa em uma reunião mediúnica nobre, porque é uma tarefa muito bonita. Nós temos aqui na quarta-feira um médium sonâmbulo, ele sai totalmente do corpo, fica estático, né, nesse ciclo, que é o Cris, que escreve toda a vibração, tudo que está acontecendo aqui. Seria uma projeção astral? Uma projeção astral? É mais profundo que isso. Mental. A projeção astral é o que nós fazemos todas as noites, quando nós dormimos. Nós saímos do corpo, é o desdobramento espiritual. Todo médium em trabalho realiza projeção astral. Ele sai do corpo, mais ou menos, dependendo do grau de maleabilidade da sua mediunidade. Então, se nós sairmos, é possível algum espírito controlado, tendo em vista que no nosso corpo, nós não estamos lá no nosso corpo? Nós estamos no campo da responsabilidade? Não. A responsabilidade será sempre nossa. Por quê? Apesar da gente sair do corpo, nós não perdemos a ligação com o cordão de prata. O cordão de prata é a nossa mente. Porque a mediunidade, ela se dá mente a mente. Correto? Então, o médium,
Ele pode, por exemplo, acordar no final da reunião e não lembrar de nada, não sei nada do que aconteceu. Né? No entanto, quando ele estava no mundo espiritual, ele sabia de tudo que estava acontecendo. Então, não venho dizer com essa história, eu matei porque o Espírito tomou meu corpo e eu não tenho culpa nenhuma, não tem culpa ser seu. Né? Você permite sempre. A obsessão depende da afinidade. Não tem como. Não tem como. Então, o Espírito não pode tomar o seu corpo, fazer o que ele bem entender sem a sua vontade. Não. Isso não ocorre. Ok? Mais alguma questão? Mas e quando a gente briga, dormindo? Você está brigando no mundo espiritual. Eu procurei aquilo. A gente não sabe, né? A questão é a seguinte. O Chico dizia para nós que nós temos uma obrigação diária, antes de nos deitarmos, antes de adormecermos, nós todos devemos fazer uma oração. Para impedir esses problemas. Nós todos devemos fazer uma oração. Isso deve ser uma prática diária, principalmente se a pessoa é médica. A prática diária da oração na hora de deitar e a prática diária da oração na hora que acorda. Uma, você se prepara para o desdobramento, para a projeção astral no mundo espiritual. Nessa oração, você peça aos seus guias espirituais, nós devemos pedir aos nossos guias espirituais que nos protejam das influências negativas e que nos encaminhem para estudos mais novos. Bom, e quando a gente acorda, a gente pede o contrário. A gente pede para que o dia seja abençoado. O dia de nosso trabalho, de nossa comunhão e família seja abençoado pelos nossos mentores espirituais. São poucos que sabem quem são os guias. Saber quem é o nome dele até não importa, porque todos nós temos nossos guias. Tá, mas aí a gente não sabe. Mas não precisa saber o nome. Você sabe que tem Então, os espíritos falam para Kardec, você pode até escolher o nome da sua agrado e dar para o seu mentor. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Pede intuição. Mas o nome, nós sempre vamos ter um guia espiritual. Por quê? Nenhum de nós encarnou aqui na Terra sem a intercessão. A gente foi avalizado por ele. Entendeu? Por isso que a gente tem esse corpo físico, esse nome. Foi ele que nos guiou na encarnação. Quando a gente vai para essa terceira dimensão, né? Na terceira dimensão, na quarta, né? 1, 2, 3. Quarta para cima, dependendo de onde que a gente vai, né? Tô falando do sonho. Quando a gente sonhar, Seria a quarta. quando a gente falar, a gente corre o risco de estar fazendo alguma coisa não tão boa, por exemplo, alguma coisa que nosso guia não esteja aqui. Pede sempre estar com a gente, protegendo, Não, tutorando. é claro que ele não vai estar conosco se a gente escolher coisa Ruim. ruim. A gente pode estar fazendo coisa que não Pode. presta, digamos assim. Pode. E adquirindo ideia. Se eu queria débito no mundo espiritual, nós passamos em média dormindo, tá o corpo Nós passamos em média 8 horas no mundo espiritual todos os dias, um terço da nossa vida. Fazendo, às vezes até ajudando, né? Se estiver ajudando, tens a Deus. Está ganhando boas horas. É isso aí. Mais alguma questão? Que horas será? Então, nós vamos encerrar por aqui, gente, com essa comunicação dual. E semana que vem a gente continua. Então, capítulo 13. Quem quiser já lê, já estuda, com antecipação, né? Capítulo 13, ok? Outra coisa, não se esqueçam, quem puder doar, cada sete vazia, só trazer e colocar ali, naquele cantinho ali, tá bom? Se o centro estiver fechado, pode deixar na portaria aqui do condomínio, que eles entregam, tá bom? Porque realmente a gente só tem estoque para sexta-feira. E a necessidade continua. Ok?
Nós vamos pedir a dona Vera, por favor, para fazer essa prece final. O João Pedro passa para ela o microfone. Põe segura. Ok? Vamos orar. Deus, podemos Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso conselheiro. Obrigada, Jesus, por mais um dia, mais uma noite, estamos aqui, reunidos em teu santo nome. Nós queremos te agradecer, Jesus, porque podemos aprender um pouquinho mais sobre ti, sobre o teu ensinamento. Ajuda-nos, Jesus, a sermos melhores a cada dia. Ajuda-nos, Jesus, a cada instante. Nós te agradecemos, Mestre, pelo teu infinito amor. Nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu olhar amoroso, zeloso sobre cada um de nós. Seja, Jesus, em nossas mentes, nos nossos lábios, nos nossos pensamentos. Nós possamos, Jesus, sermos a cada dia semelhantes a Ti. Procurarmos a cada dia ter o caráter de Jesus Cristo de Nazaré. Nós te amamos, Jesus. Nos rendemos diante de tanto amor e tanta bondade. Nós te amamos. Louvado seja o teu santo nome para todos sempre. Amém. Até semana que vem. Até.